Fala, nação! Vitória do Mengão, 2-0 contra LDU. Cabia mais gol do Mengão, mas pelo menos o Flamengo saiu com 2-0 e vamos ver ali o que diz os nossos amigos ali da ESPN Brasil. Lembrando, créditos ali na descrição. Então, se você também ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e vamos direto ao vídeo. Começando linha de passe fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo e bem-vinda, torcedores do Flamengo, hein? Porque o Mengão conseguiu exatamente o que precisava. Aqueles 2 gols de diferença que fazem com que o Flamengo passe à frente da LDU no saldo de gols e vá para a última rodada na condição de segundo colocado, dependendo só de si para garantir a classificação, e vai enfrentar a equipe mais fraca do grupo. E o Flamengo pode ampliar aí o seu saldo de gols. A LDU vai ter que enfrentar o Córdoba. É muito difícil pensar no Flamengo na primeira colocação, mas o Flamengo deu um passo importantíssimo nessa noite. E assim, né, Jean Oddi, André Kfouri, Paulo Calçade, Vitor Birner, todo mundo aqui à mesa para debater esse jogo, assim como outras partidas também dessa noite. Vou começar aqui pelo Jean. Vamos pensar que foi um primeiro tempo avassalador, 1-0, ficou pouquinho naquele primeiro tempo, hein, Jean, tudo bem? Pois é, boa noite, William, boa noite a todos. É isso, o Flamengo, acho que assim, se a gente tivesse tido um jogo com meio campo apenas à disposição, não ia mudar muito em relação ao que foi a partida, porque o Flamengo mandou no jogo o tempo todo, criou chances suficientes para fazer 2 ou até mais no primeiro tempo, poderia ter feito até mais gols, não é que criou um caminhão de oportunidades, mas mandou no jogo completamente do início ao fim, né? Na segunda metade do segundo tempo, deu uma arrefecida, o que era normal diante do calendário e da exigência que esses jogadores têm tido, fez o resultado que precisava. E vou te falar, depois a gente até explica a matemática, eu nem acho tão improvável assim uma primeira colocação do Flamengo, porque a LDU, para se classificar, vai ter que vencer Central Córdoba. Se isso acontecer e o Flamengo ganhar do Táchira, quase certamente o Flamengo vira líder da chave, né? Tem uma pequena possibilidade de não acontecer nos gols marcados e tal, mas é pequeno. Então, se a LDU em casa ganha do Central Córdoba na última rodada e o Flamengo vence o Táchira em casa também, deve vencer por mais de 1, mais de 2. 5 derrotas tem o Táchira. Exato. O Flamengo pode, inclusive, ser primeiro colocado, que é importante, evidentemente, pensando nas oitavas. Só não pode a LDU, cada jogo, um adversário diferente do outro, mas se a LDU fizer esse futebol que apresentou hoje contra o... Que não apresentou hoje, né, Jean? Contra o Córdoba, esquece a LDU, hein? Vai ter que disputar lá a repescagem na Sul-Americana, porque realmente, além do mérito todo do Flamengo na vitória de hoje, a gente tem que levar em consideração também que a LDU, olha, é o que você falou, mal passou do meio campo. Eugênio Leal, direto do Maracanã, para bater um papo com a gente aqui também neste linha de passe, acompanhou o jogo de perto, viu a repercussão e também para analisar o que foi esse jogo. Eu gostei aqui do que o Jean Oddi falou, viu, Eugênio? Se fosse o jogo de meio campo só, não ia fazer diferença nenhuma, porque só deu Flamengo. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, para os companheiros na mesa, para o fã de esportes. É isso, eu trazia o número aqui, né? No final do primeiro tempo, 50% das ações com bola aconteceram no terço ofensivo do Flamengo, ou seja, do meio da intermediária para o gol. 50%. Claro que no segundo tempo diminuiu um pouco esse número, o jogo foi um pouco mais distribuído pelos setores do gramado, mas sempre ele dominado pelo Flamengo. O resumo do jogo de hoje é uma frase conhecida, né? Missão dada, missão cumprida. O Flamengo precisava vencer, e vencer por 2 gols de diferença para superar a LDU e assumir o segundo lugar do grupo. O fez. Talvez algumas pessoas esperassem uma atuação assim de goleada, uma atuação de gala, 4-0 e tal, pelo que a LDU não conseguiu fazer ofensivamente, mas o Flamengo foi um time equilibrado, porque ele deu poucas chances à LDU, criou as chances que necessitava. A LDU é uma equipe que protege muito bem a entrada da área. Era difícil entrar, por exemplo, com a Arrascaeta, que foi figura apagada no jogo, e que normalmente tem feito gols assim, tabelando, infiltrando pelo meio e finalizando. Então, quais eram os caminhos? A bola aérea, primeiro gol, escanteio. E lado de campo, segundo gol, jogada de lado de campo, de fundo, com o Alexandro, cruzamento, e aí o gol
finalizado pela faixa central, mas criado pela esquerda. E o Flamengo conseguiu construir diante de uma defesa sólida, mas de um ataque inoperante, também porque o Flamengo defendeu bem. Era isso, na medida para o que precisava. Não teve excessos, não teve show, não teve espetáculo, mas teve um jogo completamente controlado. Mesmo assim, né, Birner, se a gente parar para pensar nos outros jogos do Flamengo na Libertadores, os 2 jogos contra o Córdoba, o jogo contra a LDU lá fora, mesmo o jogo contra o Tátira, né, aquele 1-0, que eu acho que pode ser a melhor exibição do Flamengo nessa Libertadores até agora, hein, Birner? Tudo bem? Não sei se você concorda ou não. Tudo bem, William? Boa noite para você, para Eugênio, Jean, André Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Você, ontem, em linha de passe, ou não lembro se na edição de segunda-feira, dizia que o Flamengo não havia estreado na Libertadores. Isso. Agora estreou. Nossa. Perfeito. E como? O Flamengo só não conseguiu a goleada e resolveu o jogo no primeiro tempo por gols perdidos, né? Porque no final das contas esmagou o adversário com a saída de bola, pressionou por todos os lados. Pedro no banco. Sim. Lembrar a escolha do treinador inesperada, que o noticiário já havia adiantado, mas quando a gente olha o time ideal do Flamengo, a gente não imagina o time sem o Pedro, mas com o Pedro no banco hoje para ter muita velocidade e talvez mais mobilidade do centroavante. Talvez tenha sido essa a razão do Felipe ter escolhido o Bruno Henrique para jogar mais adiantado. Sabia que ia ter uma linha de 5 LDU, podia ser uma linha de 3, mas acaba sendo uma linha de 4 porque, na frente da linha de 5, porque o Flamengo vai esmagando a LDU, que fica no seu campo de defesa, se defendendo, sabe lá Deus como, toma um gol rapidamente, numa senhora cabeçada perfeita, tira a bola do goleiro. E aí o jogo foi fácil para o Flamengo. Ele só não foi mais tranquilo. O Flamengo, diante de tudo que construiu, demorou para fazer o segundo gol. Sim. Mas o que a gente espera do Flamengo na Libertadores são atuações desse nível dentro e fora de casa, obviamente com alguma oscilação, mas é um time para jogar com esse potencial e vencer com a facilidade que venceu hoje. É isso. Calçade, assistimos hoje o Flamengo pela primeira vez marcar mais de um gol numa partida nessa Libertadores. Incrível. Olá. Boa noite a todos. E como Libertadores é um parâmetro para a gente analisar. Como o Flamengo ao longo do ano, hoje foi um jogo que o Flamengo se preocupou. Assim, se preocupou porque a temporada, o julgamento da temporada estava nessa partida. Exatamente. Um resultado ruim ali, catastrófico. Agora, com a vitória, o Flamengo, esse grupo, tem tudo, leva, assim, conduz, não é uma loucura, é muito fácil de acontecer. 3 equipes terminarem com 11 pontos. 3. O Flamengo, Central Córdoba e a LDU. Porque a LDU recebe Central Córdoba. Sim. Tem 8 pontos. Tem que vencer, vai a 11. O Flamengo vai vencer. Acho que está invertido aí, né? O Central Córdoba que tem 11, a LDU que tem 8. Isso. Tá atrás do Flamengo. Só vamos corrigir. A LDU é a terceira colocada. Isso. O Deportivo Tátira esquece. Ele tem 5 derrotas em 5 jogos. Então, e terá a sexta. Como é que vai ser decidido esse grupo? Em saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. O Flamengo tem o melhor cenário, que é de uma equipe que está aí para fazer saldo para os outros. Tomou 10 gols até agora, o Deportivo Tátira e o Flamengo jogando em casa. Mas eu senti o Flamengo assim... Engraçado, eu não vi tão confortável. Eu senti ele inseguro em alguns momentos, porque do jeito que ele estava colocado em campo, ele normalmente poderia oferecer mais. É que tinham algo diferente. Diferente que é De La Cruz e Gerson fazendo papel de volantes. Sem a bola, às vezes eles ficavam um pouco pelo caminho. A bola passava por eles pelo caminho, porque não é da natureza deles jogar sem um primeiro volante. Mas... eu entendi o que pensou o Felipe Luiz, que é ter muito mais controle, ter a bola no pé em todos os momentos, numa fase de construção distante de uma defesa fechada. Mas o Flamengo pode jogar mais, ele deve jogar mais, e para ganhar a Libertadores vai ter que jogar muito mais. Tudo bem, ele está salvando a fase de grupos, mas ainda tem um jogo para fazer. Jogadores na saída agora do gramado, e daqui a pouco vamos ouvir o André Kfouri. Foi como eu falei no jogo passado da Libertadores. Entramos nessa situação de ter que ganhar a todo custo juntos e iríamos sair juntos. Fizemos um excelente jogo desde o começo ali, buscando fazer o gol. Sabíamos que só a vitória que nos interessava, então
fomos bem intensos, mas também com inteligência. Em nenhum momento desorganizamos, demos pouca chance ao adversário, isso que é o mais importante. Uma equipe muito sólida e sabendo o que queria. Não acabou? Não acabou. Temos agora o clássico, né? Domingo, depois outro jogo da Libertadores. Como eu sempre falo, o próximo jogo é sempre mais importante. Então o jogo de domingo é o mais importante, aí depois a gente pensa na Libertadores. A gente sabe que precisa ganhar para classificar, uma passo de cada vez vai dar certo. Obrigado. Bom, lógico que a gente não queria estar nessa situação, né? De estar jogando 2 jogos por 2 vitórias, mesmo que dentro de casa, mas não queríamos entrar pressionados agora no final. Sabíamos que Libertadores são sempre jogos complicados, então se você não entra ligado em algum momento, você acaba ficando para trás e é difícil de reverter. Mas encaramos com o final. E esse time, quando entra para jogar uma final, é outro nível. Entra muito ligado, muito competindo muito. E a torcida se vê muito na gente assim. E aí eles vêm junto. E aí é realmente difícil segurar o Flamengo aqui dentro. Principalmente com a intensidade que a gente coloca nos primeiros minutos. Foi isso que a gente procurou fazer. Acho que poderiam ter feito mais gols ali, ter deixado talvez mais tranquilo. Mas o jogo é isso, o Libertadores é isso. Às vezes é mais complicado do que a gente acha. Mais feliz pela vitória e agora temos mais um trabalho a fazer em casa contra o Táchira para conseguir essa classificação. Valeu, obrigado, Léo. Muito bem. André, com as necessidades para o jogo de hoje do Felipe Luiz, aí eu falo que ele teve que fazer no meio campo, tinha perdido o Pulgar, a opção de preservar um pouquinho o Pedro também, jogou no final de semana contra o Bahia, e aí sem o Plata ainda, e com as peças que ele foi utilizando, claro que não são desfalques numerosos e tudo, mas aí a gente pode entrar um pouquinho na conversa, que a gente sempre fica oscilando nesse papo, né? Às vezes o Flamengo entra com peças alternativas, com peças do banco e não vai tão bem. A gente fala, pô, mas será que esse elenco está sendo superestimado? Aí hoje o Flamengo faz isso, se dá bem a gente fala, não, peraí, hoje provou que tem elenco. Mas aí talvez a gente esteja fazendo, boa noite a todos, boa noite William, um abraço ao pessoal em casa, essa análise de trás para frente com base no resultado e aquilo que foi o final da noite em que o Flamengo poderia ter se colocado numa situação inimaginável quando esses grupos da Libertadores foram definidos. Eu tenho certeza que muito pouca gente pensou que haveria uma noite no Maracanã e que o Flamengo não poderia deixar de ganhar uma partida na fase de grupos, né? E eu acho que sem dúvida foi a melhor atuação do Flamengo na Libertadores, desde a vitória fora de casa na estreia, quando o time foi criticado pelo Felipe Luiz na entrevista depois do jogo. E ali naquele momento a gente falou, não, a coisa está começando, o jogo fora de casa, mas o Flamengo ganhou. A gente achava que o Flamengo ia zerar o grupo, como o Palmeiras vai fazer, né? Como deu mais um passo para fazer, vencendo hoje aqui em São Paulo e com pouquíssimo esforço. Mas diante das circunstâncias, eu achei que o Flamengo, independentemente da escalação, administrou muito bem essa situação de praticamente estar disputando uma final na noite de hoje, né? A coisa da tensão, a presença do torcedor querendo ver o mais rápido possível o Flamengo cumprindo o seu objetivo. A minha impressão é que se o Felipe Luiz pudesse escrever o jogo de hoje da maneira como ele gostaria, ele só teria feito um comentário a respeito de mais um gol para o Flamengo mais tranquilidade. Ter tido mais tranquilidade para fechar o jogo, mais o gol no início, com 10 minutos, para colocar o time numa posição que ele está acostumado, né? A grande diferença das atuações últimas de hoje para as últimas é que o Flamengo conseguiu fazer mais um gol. Até falando de Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, fez um gol, mas deveria ter se colocado numa posição melhor, não conseguiu, não fez falta. Na Libertadores, fez falta. Hoje o Flamengo conseguiu fazer esse segundo gol no segundo tempo e as coisas terminaram bem. Agora depende de uma vitória simples para passar à próxima fase. Aquilo que praticamente todo mundo tinha convicção de que iria acontecer sem grandes dramas, mas vai ter acontecido com um pouco de drama, pelo fato da noite de hoje ter existido e não ter sido apenas uma partida para cumprir tabela. O drama foi prévio, né, André? Foi prévio, não foi porque não assim, foi no jogo. O gol aos 10 minutos também Isso. acaba com qualquer tensão, né? Qualquer roteiro de nervosismo que pudesse haver. Eu até acho que assim, a escalação a gente até pode discutir, eu acho que tem coisa para discutir. Você falou preservar o Pedro, mas assim, eu acho que preservar é um verbo que não vale para o jogo de hoje. Por todas as características que o André trouxe. Era uma final, uma decisão absurda para o Flamengo. Foi o que ele fez, né? Foi. Então, preservou. Ele preservou. Mas para mim foi uma opção. Eu acho que foi opção, exatamente. Eu acho que não foi uma preservação do ponto de vista físico, né, Eugênio? Sim.
Assim, sim, eu acho que foi uma questão mais tática. Pela questão da pressão na saída de bola do adversário, que ele entende o Bruno Henrique mais potente para fazer. Eu discordo, eu acho que não faz muita diferença, porque ali é o coletivo que sufoca o adversário, mas ele entende dessa forma. Vamos ver, ele naturalmente vai ser perguntado na entrevista se foi isso ou se ele está avaliando que tecnicamente o Pedro está abaixo, porque também está no processo de retorno ainda. Se ele teria condições, ou se o departamento lá de fisiologia disse que ele não teria condições de jogar mais do que 30 minutos, etc, etc, etc. Mas eu acho que dentro dessa situação que a gente falava agora, Jean falou, o Biner falou, de um time que poderia ter feito mais gols, né? O André também falou agora há pouco, para mim era fundamental ter um jogador especializado na área para isso, para facilitar isso. O Bruno Henrique não é o centroavante. Então o Pedro pode fazer uma parede, pode girar em cima de um zagueiro, pode ser referência para alguma jogada com a ultrapassagem, com a infiltração do Arrascaeta, como ele já fez recentemente no jogo com o Corinthians. Eu questiono essa escolha, mas me parece que é uma escolha em função da parte física e da entrega na marcação de saída de bola que o Bruno Henrique pode fazer mais. Fala, Júnior. Não, só rapidinho, só para concluir, assim, porque eu acho que se ele sabia que a LDU ia jogar do jeito que jogou, a presença do centroavante, eu acho que fazia mais sentido. Aí, independentemente do quanto você vai se entregar, e de fato, nesse aspecto, o Eugênio tem toda a razão sobre a intensidade, né, de marcação na saída de bola. O Bruno faz isso muito mais do que o Pedro e tudo mais, e pode ter sido essa a motivação do Felipe, mas assim, com a LDU jogando da maneira que jogou, você ter um centroavante como o Pedro, acho que faria diferença. Então, faria sentido. E outra, a entrada do Michael pelo lado esquerdo, pelo que ele não vem fazendo... E não fez de novo. Também não se justifica. Então, até para manter o Bruno, que é um cara tão decisivo para jogos decisivos, você podia manter o Bruno do lado esquerdo e o Pedro como centroavante. O Gerson como alternativa ao Pulgar, eu gosto a partir do momento que a LDU jogou do jeito que jogou. Porque realmente, não sei se as qualidades do Pulgar seriam todas utilizadas numa partida que teve as características que teve, que foi um jogo em meio campo, né? Pode falar. Eu questiono também o Gerson, porque ele jogando mais atrás, ele fica muito distante da possibilidade de achar um passe na entrada da área, de finalizar, que às vezes ele tenta finalizar, de tentar construir uma tabela, uma triangulação que às vezes acontece com o Arrascaeta. O Arrascaeta ficou meio que fora do jogo, porque ele não tinha nem o centroavante para fazer a parede, nem o Gerson perto para tentar uma tabela, uma enfiada de bola. Então o jogo do Flamengo, que já seria difícil pelo meio, porque a LDU bloqueia muito bem a entrada da área, ficou quase que impossível, porque o Arrascaeta não tinha com quem conversar naquela região do campo. Por isso as saídas foram bola aérea, o Flamengo teve várias bolas aéreas no início do jogo, ou então abriu o campo, foi como saiu o segundo gol, a bola aberta com o Alexandre, que é canhoto, né? Ele joga também com os pontas de pé invertido, tanto na direita quanto na esquerda, mas o canhoto levando a bola no fundo, ao extremo do campo, e construindo a jogada do segundo gol. Fora isso, o Flamengo, apesar de todo o domínio, pegando aqui até as estatísticas, a expectativa de gols era de 1,46, ou seja, menor até do que o time fez, porque ele controlou o jogo, teve 15 finalizações, mas não eram finalizações de probabilidade alta de gol. Por isso, eu acho que talvez o Gerson, mais avançado, com o Everton Araújo atrás, pudesse colaborar mais para gerar jogo nas entrelinhas ali. Só acho que aí ele perde o Luiz Araújo, mas entendo que para o Arrascaeta, por exemplo, faz mais sentido. Sim. Fala, Birner. Eu acho que o elenco dele permite várias situações diferentes, e eu entendi o que o Felipe fez, porque, como vocês disseram, com o Bruno provavelmente, até pela parte física do Pedro, a pressão é maior. Você joga com um centroavante, eu entendo o que o Jean disse, quando você enfrenta uma linha de 5, então ele vai ter a marcação de 1, 2 jogadores assim, e você pode, quem vem de trás, aproveitar o suposto espaço que talvez apareça se seu time se movimentar bem, ou se quebrar as linhas com drible. Por outro lado, quando você não tem um centroavante de referência, alguém se movimenta, esses zagueiros podem ficar perdidos, e podem até sair para acompanhar esse jogador, no momento em que ele abre um pouco pelos lados, como o Bruno costuma fazer bastante do lado esquerdo. Eu entendo o uso de 2 jogadores de velocidade pelo lado que cortam para dentro. A partir do momento que o Gerson joga mais recuado,
Porque esses jogadores são jogadores de drible que viram quase meias, ou atacantes que vão para dentro, junto com os dois volantes. E quem passa para dar amplitude, para fazer jogadinha de fundo, são os laterais. E eu acho que funcionou. Né? Eu não sei, com o Pedro teria funcionado melhor. E se tem uma terceira coisa, só, Eugênio, para completar. Tendo o Pedro no banco de reservas, você tem um cara que, se as coisas não funcionam, muda o jogo. Eu acho importante você ter um trunfo, um jogador, quando você tem um elenco tão bom, capaz de mudar completamente a partida, a cara da partida, de repente ele colocando um outro volante, um Gerson de construção pelo lado, né? Trazendo de repente Bruno pro lado, jogando com o centroavante, ou seja, ele passa a ter mais possibilidade de mudança de jogo do que ele teria se ele começasse com o Pedro. Então eu acho que ele pensou no jogo não todo. Vamos ver a entrevista, obviamente, do Felipe para saber o que ele fez, mas eu acho que o plano de jogo funcionou e funcionou bem. Funcionou, porque o time entregou o que se necessitava. Era vencer o jogo por 2 gols de diferença. Esse é um ponto. Indiscutivelmente deu certo o plano dele. E até porque o Luiz Araújo acabou sendo, para mim, o melhor em campo, não exatamente pela função tática que ele exerceu, porque ele bateu muito bem o escanteio, fundamental, uma boa cobrança de bola parada para o jogo aéreo funcionar, ele bateu muito bem, e aí possibilitou a boa cabeçada do Ortiz, e estava na área, fora da posição original dele, para finalizar a jogada do segundo gol. Então ele foi decisivo, funcionou muito. O Luiz Araújo é um jogador que sempre entrega muito fisicamente, que vai para o jogo, que não tem medo, que se joga. Tinha tempo que ele não estava balançando as redes, hoje balançou as redes. Mas eram questões que foram colocadas, de repente, dentro de uma situação que se esperava que o Flamengo pudesse fazer mais gols diante do adversário, que a gente sabia viria fechado. Ele alternou, né? A LDU começou com o Minda jogando na linha de zagueiros, então era uma linha de 5, depois que leva o gol com 10 minutos, 9 para 10 minutos, o Minda passa a jogar como volante ao lado do Grueso. Então ele faz uma linha de 4, com 2 volantes, os homens de lado e 2 mais à frente, mas nunca muito à frente, porque a LDU raras vezes passou do meio de campo com bola dominada, poucas vezes ao longo do jogo. Foram 3 finalizações só, ou seja, o Flamengo conseguiu impedir a LDU de progredir no jogo. Acho que tem a ver também com o que falou o Eugênio no início. Assim, quando você tem De La Cruz e Gerson, os teus volantes, se perde a bola lá na frente, você está frito. É legal, é bonito e tal, mas assim, eles não têm o posicionamento do Pulgar, o entendimento espacial da função que o Pulgar tem. Eles não têm, não é a deles. Você pode adaptar, ter num jogo e tal, mas não é a mesma coisa. É que isso não foi requerido hoje. Mas ele não sabia o cenário que ele ia encontrar. Exato. Mas não precisou, é isso que eu vou ele vem com o Michael e o Luiz Araújo. Por quê? Pô, se eu vou enfrentar uma linha de 5, pode ser um 5-4-1, eu vou dar amplitude, alargar o campo com meus 2 pontas, tem o Bruno Henrique, tem os volantes que vão trabalhar numa zona onde a pressão vai ser menor, Gerson e De La Cruz, porque a Arrascaeta já entra ali no funil onde a coisa é mais pesada. Só que se eu tiver uma pressão falha, aí a bola... Porque teve alguns momentos a bola passou, simplesmente passava pelo Gerson e pelo De La Cruz. Então, dependendo da característica do jogo, que o jogo assumisse, ele ia sofrer com esses 2 volantes. Mas você concorda que a chance do jogo ter essa característica da LDU de imposição com bola, saindo jogando, era bem pequena, né? Mas não era, foi um jogo que todos eles sentiram, inclusive o treinador. Porque ele teve que tomar uma atitude corajosa para fazer o que ele escalou. Era um jogo que ele tinha que ganhar de qualquer jeito, não tinha alternativa, porque senão, imagina este Flamengo, o Felipe Luiz, o cara que talentoso, é o Flamengo que vem com tudo, que orçamento e tal, e a Libertadores da América, tchau para ele. E ele não tinha o Eric Allan, que ele faria, colocar o Léo Ortiz para jogar ali. Aí hoje era um dia perigoso. E ele bancou. O risco de ser muito cornetado. E ele bancou. Ele bancou um time com os volantes que organizam mais, mas ele precisava de uma contrapartida, estou imaginando. Porque o dia, por isso daí o não com o Pedro. Porque o dia que o Pedro estiver bem, no mesmo nível dos demais jogadores, eu não acredito que o Pedro vai ficar nessa de entra e sai. Concordo. Ele vai jogar. Concordo. Se ele não jogou, é porque ele não poderia entregar, naquele momento inicial, alguma coisa que ele estava pretendendo. Então, eu sempre deixo o treinador, eu prefiro ouvi-lo, porque ele não sabe o que acontece no dia a dia também, né? Não sei, de repente o cara veio com uma dor no joelho e já não sabe. Se falou de um desgaste do Pedro no jogo contra o Bahia, inclusive, né?
Mas aí, claro que... Mas ele entrou no segundo tempo contra o Bahia. Então, mas o que eu estava lendo hoje, inclusive, é que se falava de um desgaste, mesmo naquele segundo tempo contra o Bahia, né? A gente não sabe... Parece que o Pedro está evoluindo, está melhorando, sim, jogo a jogo, claro. Fisicamente, a gente está falando, né? Tecnicamente... Mas ele veio progredindo. E vai ele começou jogando 15 minutos, passou para 20, passou para 30, daqui a pouco 45. Depois ele começou a ser titular e deu uma regredida nisso. Não sei se ele sentiu alguma coisa. Esse é o ponto. Ou se de repente não está entregando o que espera. É uma situação que, por exemplo, quando começou a temporada... O Flamengo abriu mão de jogar com o centroavante. Ele coloca ali o Bruno Henrique, improvisado, que não tem a característica do homem de área em si. E o reserva dele, contratado, é o Juninho, que também não tem essa característica. É mais um jogador de atacar espaço, de marcar, de pressionar a saída de bola do adversário, é a principal característica do Juninho, e de ter muita arrancada. E ele falou, não, enquanto eu não tenho o Pedro, eu vou trabalhar sem o Pedro com os jogadores que eu tenho. Quando o Pedro chegar, a gente molda o time ao Pedro. Talvez ele não tenha ainda conseguido moldar o time ao Pedro para encaixar as características, também porque o Pedro não está ainda no auge da sua forma. Talvez seja essa a explicação. Mas é muito difícil você entender um time num jogo decisivo que precisa fazer gol sem o seu principal centroavante. É por isso que a gente imagina que pelo menos parte da justificativa vai ser física. Não tem como não ser, né? Aí é o que o Calçade falou. É claro que a hora que o cara tá 100%, com a qualidade que tem e tudo mais. E eu acho que até pro jogo de hoje, com a característica do jogo de hoje, fazia muito sentido você ter o centroavante. Claro. Então, assim, eu acho que parte da justificativa terá que ser física. E, aliás, se ele não esperasse um jogo com as características do jogo de hoje, provavelmente não teria escolhido a escolha que fez pro meio-campo, né? Tirando o Gerson da direita e o colocando ali para ser um dos dois volantes. Se ele achasse que a LDU ia jogar de um jogo de uma maneira diferente, talvez ele nem tivesse feito esta mudança no meio. A escalação dele, o primeiro que a característica do Flamengo é do Felipe Luiz, é a necessidade do jogo. Então tinha De La Cruz e Gerson, volantes. Com essa configuração, o que você imagina do jogo? O Flamengo vai espremer a LDU, aconteceu. Sim. Vai subir a defesa, os defensores também. Se você não tem uma marcação, e aí a característica que ele impõe é esse Flamengo. O Felipe Luiz só entende futebol desta forma. E eu acho que ele está corretíssimo. Pressão absoluta, absurda, desde o começo no portador da bola. Se eu tenho um time adiantado como estava o Flamengo, eu tenho um time adiantado como joga naturalmente o Flamengo, e eu tenho um jogador na minha constituição, na minha construção, que não vai conseguir pressionar, eu dou ao adversário uma oportunidade de lançar a bola nas costas dos meus zagueiros que estão adiantados. E isso ele não topou fazer. Então, assim, é um quebra-cabeça. Ele é o cara do gol, perfeito, mas ele pode deixar a bola livre, descoberta para um lançamento. E meu time todo adiantado. E aí que vai todo mundo correr para trás. Então, eu imagino que no começo ele preferiu ter a pressão e o controle sobre isso. E a partir desse momento ele começa a analisar em que momento do jogo vai entrar o Pedro para participar. Sim. E aí, né, André, a gente imaginando o próximo adversário, e ele ia né? colocar o Pedro... Fala, Eugênio, fala antes de passar para o André. Um pouquinho antes, ele chamou o Pedro e Cebolinha, e enquanto eles vinham para entrar no jogo, saiu o segundo gol. Ele ia colocar os dois para tentar forçar o segundo gol, mas o gol saiu quando eles estavam se preparando para entrar. Deu essa sorte também, né? Já facilitou. E o que a gente imagina, né, André, assim, pensando no próximo jogo, com um adversário mais frágil ainda, é que possivelmente ele vá com essa mesma formação, e aí talvez com o Pedro. Já começando para fazer saldo, né? Porque ainda vai ter essa briga do saldo, ainda está aberta. Eu, assim, estou de acordo com os colegas, não consigo imaginar o Pedro sendo um jogador de aparições no time do Flamengo. Não tem cabimento, né? A não ser que ele, por alguma questão, tenha dificuldade para atingir o nível físico necessário para jogar as partidas mais importantes, mas alguém na idade dele, recuperado da lesão, com a parte física cada vez melhor, óbvio, colocado num cronograma de minutos, como lembrou o Eugênio, para ir adquirindo novamente a melhor forma, a minha impressão é que a ausência dele, tomara que o Felipe responda a respeito disso na entrevista, tenha sido ou uma situação de evitar desgaste porque é um jogador se recuperando e o Flamengo não pode correr riscos, ou uma opção em relação a como o Felipe queria que o Flamengo jogasse hoje.
Agora, assim, olhando por um outro lado, se o Flamengo não consegue o resultado de hoje, por exemplo, vence por 1-0, que seria um problema. Não seria uma catástrofe, mas não seria o objetivo atingido. Com o Pedro iniciando o jogo no banco, o Felipe ouviria. Certamente. Então ele bancou. Ele teve a coragem para deixá-lo, se foi realmente uma opção. Se foi uma outra situação física, clínica, segura, aí não é uma escolha dele. Sim. Mas se foi uma escolha dele, e de novo, tomara que ele fale a respeito, ele teve a coragem necessária. O Flamengo fez o resultado por ter feito mais gols. Essa é mais ou menos a tônica do Flamengo, né? Sempre, independentemente do resultado final, nos passar a impressão que poderia ter feito mais gols. Exceto o jogo com o Córdoba ali no Maracanã mesmo. Mas essa questão do Pedro, para mim, ela é muito clara. Ele é titular, mesmo que o Felipe tenha diferentes maneiras de escalar o Flamengo ou que o adversário facilite outros olhares. O Pedro é um jogador que seria titular absoluto em todos os outros times do Brasil. E eu acho que ele é titular absoluto no Flamengo também. Provavelmente não tinha bola para aguentar 90 minutos. Ele tinha que escolher se usava o Pedro ao longo do jogo, de acordo com a partida, ou no início. O Pedro muda o jogo, se necessário. Então, por isso, deixou o Pedro falar no início. Vamos ouvi-lo. Eu acho que a gente vai tirar essa dúvida agora. É isso aí, nação. Enfim, o Flamengo ganhou 2-0. Poderia ter tido mais gols ainda. Michael perdeu ali algumas chances ali que ele teve para fazer gol, né? Mas o que importa é que o Flamengo ganhou e não foi apenas com um gol, foi 2 gols. E o Flamengo ficou em segundo, ou seja, dependendo da goleada que o Flamengo ganhar ali o próximo jogo, o Flamengo pode ficar em primeiro lugar ali na classificação, na tabela ali da Libertadores. Então valeu muito a pena esse jogão aí contra a LDU e esses 2-0. Mas e aí, o que você achou? Qual a sua opinião? Deixa ali nos comentários ali abaixo. Aproveite e se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Lembrando também, créditos ali na descrição para ESPN Brasil. E até o próximo vídeo. Tem mais vídeos daqui a pouquinho, hein?